O céu já se aclarou, a trilha eu já encontrei, num bom caminho estou, já não me perderei. Tudo agora é calma, tudo é perfume e flor. O mal ficou para trás, tudo agora é amor. Deus é o meu caminho, Cristo é a minha luz. Eu já não estou sozinho, pois encontrei Jesus. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, palavras do Senhor Jesus: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não te espantes e nem te atemorize, sempre com Deus. Eu tenho um cântico aqui que é propício para essa hora. Ele é tido como um cântico infantil e que eu conheço desde a classe Joias de Cristo. Mesmo nos momentos difíceis e de grandes tempestades, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Oh, meus irmãos e irmãs em Cristo, aquele que amamos e servimos, e em cuja presença estamos para mais uma live, para mais um momento em culto. Hoje na minha casa, hoje aqui recluso em o meu lar, mas de dentro da minha casa posso alcançar o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Este Evangelho pleno, o Evangelho da verdade, pregando a Jesus Cristo como único, suficiente e eterno Salvador. Nós cremos em Jesus, nós amamos a Jesus, proclamamos Jesus e testemunhamos dele. Por quê? Porque ele, em santo amor, nos amou primeiro e permitiu a nossa existência e nos salvou. Perdoou todos os nossos passados, futuro e presente. Ele perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha esse versículo bíblico cantado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Bom renderes louvores ao teu santo e eterno nome. Nós temos no nosso coração paz. E nós podemos cantar assim: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não. Olhe seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não. Olhe seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Glória, oh glória e aleluia, glória ao meu Senhor. Glória, oh glória e aleluia, glória ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Oh, amados de Jesus Cristo, não importam as circunstâncias, nós olhamos para Jesus. Nunca se iluda com o mundo e com as coisas do mundo, com os rumores deste mundo. Olha para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ó servos do Altíssimo, como é bom termos Jesus, como é bom sermos de Jesus, como é bom sermos dirigidos, iluminados, fortalecidos, perdoados, santificados. Como é maravilhoso estar com Cristo, cultuar a Cristo e testemunhar de Jesus Cristo. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos no mundo e não somos dele. Esse mundo, esse sistema de coisas no qual vivemos, amados, é um sistema terrível e que é uma pressão muito grande. Eu tenho certeza que o seu dia não foi um dia tão maravilhoso como você gostaria que tivesse sido. Mas louve a Deus, você chegou em mais uma noite do seu viver. E não será uma noite de trevas, nunca será de densas trevas. Sabe por quê? Porque nós pertencemos à luz do mundo, que brilha no nosso coração, que brilha na nossa alma, que brilha no nosso ser. Somos de Jesus, somos propriedade de Deus. Louvo e exalto e glorifico o nome de Deus. Louvado seja o santo e eterno nome do Senhor. Vou orar neste momento, suplicando as bênçãos do Senhor e agradecendo ao Senhor por mais um dia protegido, sustentado e amparado pelo Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em cuja presença estou, a quem amo, sirvo, adoro, testemunho e proclamo, de ter esta rica oportunidade de estar agora, Senhor Deus, em live, ao vivo, para o mundo inteiro, Senhor Deus, falando do seu amor, falando da sua graça, falando da sua misericórdia, falando do seu perdão e salvação, e também, Senhor Deus, falando que o Senhor cura, que o Senhor liberta,
que o Senhor santifica, transforma vidas sem Deus e sem salvação, perdidas, desesperançosas, em homens e mulheres, moços e moças, adolescentes e crianças, em filhos teus, comprados com o precioso sangue teu, vertido na cruz do Calvário, derramado em nosso favor, pecadores, e o recebemos, porque cremos que o Senhor é o Salvador do mundo, porque cremos que o Senhor é Deus, e descansamos no Senhor, nesta graça bendita que nos alcançou, graças ao amor de Deus, que nos envolve por completo. Nós te louvamos, bendizemos e declaramos, só o Senhor é Deus. E declaramos ainda, só Jesus Cristo salva. E declaramos que o Santo Espírito do Senhor, o Consolador real, o Paracletos, o Executivo de Deus, habita no coração do salvo, habita no meu coração, no coração de todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Outro cântico me vem ao coração. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênçãos sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão, tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Não é motivo de louvor, de júbilo, no nosso ser, no nosso coração, como agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem dado. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Os salmos dizem, 1000 cairão à tua direita e 10.000 cairão à tua esquerda, e tu não serás abalado. Olha, a força que está no nosso ser é a força do poder de Deus na pessoa do Espírito Santo, que nos reveste para vivermos uma vida na dependência do Espírito Santo de Deus, do Deus Criador, do Deus Salvador. Esperançamos em Cristo. Há uma segurança dentro do nosso coração. A primeira estrofe de um hino do cantor cristão retrata isso. Que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou de Jesus, herdeiro de Deus, e Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. A segunda estrofe, ao seu amor eu me submeti,
E extasiado então me senti, anjos descendo trazem dos céus, ecos das céus, a glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Esperançoso, sigo na luz. Amados de Jesus Cristo, nós temos fé e esperançamos em Cristo. As coisas estão ruins, mas está bom, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Há um lugar de descanso para o servo de Deus. Há um lugar de descanso para todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconda-se em Deus, descansa em Deus o cuidado, põe nele a tua esperança e vai dormir descansado, como dorme uma criança. Oh, servos de Deus, nós vamos estar continuando o estudo nosso do Evangelho de João, no capítulo 9, que o fazemos de forma textual, expositiva e apologética bíblica. E nós, o que falamos, cremos e vivemos, e por isso testemunhamos e testificamos. E posso vos dizer, o que tenho visto e ouvido, testificamos e falamos acerca da nossa fé e do nosso amor firmado no Senhor e do poder da graça bendita do Deus vivo e do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Salvador, iluminados pelo Santo Espírito de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós leremos hoje dos versículos 24 ao 26 do capítulo 9, que o ex-cego, ou aquele que fora curado, fora chamado à presença dos fariseus para prestar-lhes explicação. Foi levado à força em um interrogatório e foi-lhe perguntado por 3 vezes como é que ele passou a enxergar. Eles queriam saber, mas nós vimos aqui que estas pessoas que querem saber, que são pessoas duocentenárias na sua tradição farisaica, judaica, e que têm poderes, e são defensores da lei e da Torá, e têm uma leitura diferenciada dos demais grupos que existia em Israel, e estes homens, eles têm propósitos escusos. Primeiro propósito, negar que Jesus Cristo tinha poder de operar milagres. Negar a santidade de Jesus Cristo. Negar que ele era o Messias. Negar que ele era Deus. E negar que aquele homem havia sido cego algum dia, que ele havia sido curado, e não bastando isto, mesmo tendo testemunhos oculares de muitas pessoas, mandou chamar os pais para lhes interrogar e perguntar se ele era o filho deles mesmo e se ele havia nascido cego. Na confirmação dos pais e na afirmação dos pais a eles, dizendo a eles, perguntai a ele mesmo, que ele tem idade para vos responder, eles trazem o que foi curado por Jesus para ser interrogado pela segunda vez. E está escrito na palavra de Deus, dos versículos 24 ao 26. Chamaram, pois,
pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é mentiroso. Então ele respondeu e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, pela terceira vez: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Vejam só os irmãos, a que ponto nós chegamos. Veja só os irmãos, a gravidade deste fato e o poder desta milícia judaica intitulada fariseus, desses militantes legalistas, fundamentalistas, que querem de todas as formas esconder o brilho, esconder a luz, esconder o poder de Deus, como se possível fosse. Mas eles vão arquitetando de todas as formas e de todas as maneiras, fechando o cerco, pressionando, oprimindo, acusando, duvidando, negando, ridicularizando, cansando, tentando colher algo que lhes desse sustentação, não para que crescem, mas que pudessem ter em suas mãos argumentos que levassem a cabo Cristo e o cristianismo. Antes do cristianismo propriamente dito existir como seguidores, como discípulos, eles tentam de toda sorte e de toda maneira intimidar alguém que naquele momento era para estar com todos no templo, louvando, bendizendo, exaltando e glorificando o santo e eterno nome de Deus, por Deus revelar o seu amor em Cristo, que com misericórdia olhou para aquele que, desde sua nascença, era cego e que foi contemplado por milagre, pelo amor de Deus, como você também pode ser nesta noite contemplado por Deus e receber salvação em Cristo, se creres que Jesus é o Cristo, e receber libertação, seja ela dos seus vícios, seja ela dos seus crimes, seja ela das suas transgressões contra os homens e contra Deus, podes, por Cristo, ser salvo, liberto, curado, transformado e ter o seu nome escrito no livro da vida. Amados de Jesus Cristo, a força dos fariseus e o poder dos fariseus era grande, assim como nós que estamos estudando o capítulo 9, pudemos constatar poder de levar, de trazer, a hora que bem lhe entendesse, e interrogar por uma, duas, três, por quantas vezes quisessem, em nome de uma religião, com o argumento de estarem defendendo a lei de Deus e o Deus da lei, e que tudo aquilo que viesse além daquilo que eles tinham conhecimento era heresia, e as pessoas deveriam pagar pela heresia com a sua própria vida em condenação.
E nós vemos aqui no capítulo 24 uma estratégia eclesiológica, denominacional, fundamentalista, de usar texto da palavra de Deus, de uma situação que acontecera em Israel, em uma batalha que houve em Israel, ou nos termos de Israel, e que Deus havia dado ou determinado uma ordem para que ninguém trouxesse despojos nenhum. E aí, como Deus sabe, como Deus ouve, como Deus vê todas as coisas, viu que alguém da tribo de Judá, em especial Acã, tinha trazido despojos em ouro, em prata e uma túnica. E a partir da desobediência de Acã, Israel não ganhava mais nenhuma batalha, só perdia. Os inimigos triunfavam. E havia uma causa, e havia um anátema no meio do povo. E aqui eles tentam caracterizar o homem que era cego, o pai e a mãe, e o que operara este milagre, como anátema. Porque tem um propósito, e o propósito é eliminar, assim como foi eliminado Acã, sua casa, todos os seus pertences, todos os seus filhos. Por quê? Porque o dar glória a Deus aqui, que eles querem que este anônimo nominal, mas não o anônimo que tinha um problema explícito e sanado por Jesus Cristo, iria enfrentar oposição ditatorial, opressora, militante, poderosa. E eles chamaram pela segunda vez e pediram a ele: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Então, os judeus criam que pecadores não operavam milagres, mas eles querem a todo custo tirarem da boca daquele que receberá um milagre de Jesus Cristo e podia ver com os seus olhos as grandezas e as maravilhas de Deus, como também podia ver os semblantes daqueles criaturas de Deus que, ao invés de se alegrarem com ele e deles glorificarem a Deus pelo feito de Cristo, querem criar uma situação como está lá em 7:19 de Josué. Quando Josué chama Acã, depois de ter dito que iria orar para Deus revelar quem era o anátema, o porquê e onde é que estavam os despojos, chamou Josué Acã e disse: meu filho, dá glória agora ao Senhor Deus de Israel, e lhe dê louvor, e me declare agora o que tens feito, não me encubras isso. Amados, eles acham o cego mentiroso, ou a pessoa que está ali não é o que fora cego, declaram o pai mentiroso, declaram a mãe mentirosa, declaram a todas as testemunhas oculares mentirosos, declaram Jesus pecador, mentiroso. Há uma resposta que veremos em seguida. Mas nós podemos, amados do Senhor Jesus Cristo, ver aqui esse dar glória a Deus. No meu entendimento, eu descubro aqui, eu vejo aqui que
no entendimento dos fariseus, militantes, opressores, judaicos, que era rejeição a Jesus. Declarar Jesus como aquele que não fez porque era um pecador e não era de Deus. E não vamos nem aqui estarmos colocando aquilo que Jesus Cristo disse a eles, da sua deidade, do poder glorioso que ele tem, da manifestação gloriosa que ele fez, encarnando, se fazendo carne e habitando entre nós, e anunciando o evangelho do reino, o evangelho de Deus, porque há evangelho e evangelhos, há crentes e há evangélicos, há crentes e cristãos, há religiões, estatutos, regulamentos internos, atos e costumes, doutrinas, declaração de fé, batismos, iniciações, confirmações de batismo, enfim, há uma infinidade de coisas criadas de cada religião, segundo o entendimento daquilo que tem, daquilo que defendem e afirmam com unhas e dentes, não aceitando controvérsia daquilo que creem, daquilo que vivem, da forma que seguem, e contrariam tudo e todos por crerem de maneira que não seja igual ou paralela, em paralelismo de plenitude, dentro dos termos da religião deles. Então eles estão aqui oprimindo, interrogando, amedrontando, levantando falso contra o Santo Espírito de Deus, cometendo o pecado de morte por blasfemar contra o Espírito Santo. O amados de Jesus Cristo, esse dar glória a Deus neste versículo não era agradecê-lo pela cura e pelo milagre, e por ter tirado o homem daquela condição em que vivia de penúria e miséria. Essas questões não lhes pareciam relevantes naquele momento. A relevância era defender de unhas e dentes os seus preceitos, os seus ensinos, as suas tradições. Parece que nós vivemos dias assim, nesse terceiro milênio, 2000 anos depois de Cristo, e 2200 anos depois que a seita dos fariseus foi fundada, foi criada, e tinha muitas pessoas. Amados de Jesus Cristo, não é porque tem quórum, número de adeptos, aparência de piedade, uma liturgia, palavras, leituras, cânticos, que pertence a Deus. Provai se os Espíritos vêm de Deus. O amados do Senhor, esse dar glória a Deus aqui, era para que o que fora cego, e agora vê porque foi curado por Jesus Cristo, assumisse culpa para si, para os seus, e pudesse culpar aquele que operara milagre em o seu viver, fosse ali à frente daqueles algozes, declarar que Jesus era mentiroso. Amados de Jesus Cristo, Jesus diz que o pai da mentira é o diabo. Jesus já havia dito a eles: e vocês são filhos do diabo, o diabo é vosso pai, a paternidade farisaica é diabólica.
A paternidade religiosa, militante, opressora, desse grupo de admiradores e guardadores da Torá, são falsos, mentirosos e diabólicos. E defendem ao pai deles, que é o diabo, mas afirmam ser Deus. Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos líderes, quantos e quantos religiosos e religiões afirmam estar servindo a Deus. Mas é da boca para fora, porque Deus já tinha dito lá em Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A que cúmulo chegaram? Foram lá em Josué, capítulo 7, versículo 19, para pedir: dai glória a Deus. Ó amados de Jesus Cristo, este glorificar a Deus aqui, não é como eu falo lá na igreja, ou como o irmão se comporta nos momentos em que está sentindo a presença de Deus, vendo a manifestação do amor, da graça, da misericórdia de Deus. E aí a gente sempre tem este bom costume, embora sejamos batistas tradicionais, nós damos glórias a Deus, nós damos aleluia, porque aleluia quer dizer louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. É com outro propósito, é dar glória a Deus para confessar que Jesus é mentiroso e que ele é um falsário e que ele nunca foi cego e que ele não é nem aquele cego que estava ali a pedir esmola. Esse dar glória a Deus aqui é 2 pontos. Confesse a verdade, mentiroso. Confesse que você está distante de Deus. Confesse que Jesus nunca foi o Cristo. Confesse que Jesus Cristo não é Deus, ele não te curou coisa nenhuma. Uma obstinação irreversível, doentia, de miserabilidade, de quem deveria ter gratidão no coração e alegria por Deus ter se feito carne e vindo buscar e salvar eles que estavam perdidos. Você precisa de Jesus, indivíduo. Você precisa de Jesus, indivídua. Você precisa crer em Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e com todas as tuas forças. Você precisa ser mais crente em Deus e em Jesus, e menos religioso, denominacional, partidário, militante. O amor que nos une é maior do que a diferença que nos separa. O amor de Deus me envolve pela direita, me envolve pela esquerda, me envolve pela frente, me envolve por trás. O Evangelho é muito mais do que teorias. O Evangelho é muito mais de sectários, militantes, defensores. Eu estou certo. A Bíblia diz isso. Eu leio a Bíblia da forma certa. Eu estou certo. Todos nós compareceremos diante de Deus e é Deus que vai dizer quem está certo. Porque o céu é de Deus. Não é nem da minha, nem da sua religião. O céu é de Deus. E lá só entra todos aqueles que serão lavados no sangue do Cordeiro. Estes são aqueles que tiveram as suas vestes salpicadas do sangue do Cordeiro. Não é esse, é aquele da igreja tal, da religião tal. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Esse homem é uma testemunha que está passando por um momento terrível. Antes que não via, nunca foi chamado à presença dos fariseus para nada. Nunca fariseu nenhum foi até ele para tirar ele daquela situação em que ele se encontrava. Só que parece aquela parábola do semeador. As aves do céu caíram em cima dele agora para acabar com aquilo que Cristo semeou no coração. Há quantos estão sendo sufocados pelos espinhos da religião, que não deixa a pessoa crescer. Você não tem o poder e nem a autoridade de tirar
do caminho de Deus, aquele que Deus chamou, porque Cristo disse: o meu Pai que mais deu é maior do que eu, e ninguém as arrebatará da minha mão. Crê no Senhor Jesus Cristo e seja acolhido por Cristo, salvo por Cristo, perdoado por Cristo, ainda que ninguém creia que você é de Deus, ainda que nos objetivos estabelecidos doutrinariamente, nos moldes denominacionais, você não se enquadra no perfil, porque você está fora do controle deles. Amados de Jesus Cristo, agrade a Deus, sirva a Deus, proclame a Deus, viva uma vida reta, santa e justa. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas existem coisas que independem. Como é difícil situações como essa que vemos aqui, e que tem leituras e interpretações da mais diversas que os pseudos teológicos e intelectuais dizem: não é bem assim que está escrito, porque lá no auristo, lá no grego está dizendo assim, 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 assim. Amados, esta é a palavra que veio à minha mão para que eu pudesse ler, crer e pregar. O que tenho visto e ouvido, isso eu te anuncio. Fazei prova de mim, não minha servo. Se está fora do contexto da palavra, estude, examine as Escrituras. Não seja piolho para ir pela cabeça dos outros. Ó, amados de Jesus Cristo, ditam-nos regras, preceitos e conceitos. E isso aí faz uma diferença muito grande, humanamente falando. E por que não dizer espiritualmente falando? Vale o que está escrito e o que Deus diz. E é com Ele que você vai prestar conta. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E aí eu quero ver lá todas estas teorias. Que sentido terá em dizer para Cristo e Ele dizer para você: eu não te conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Amados, todos compareceremos, todos de igual modo. Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Olhe para Cristo, examine as Escrituras, estude a palavra e ande humildemente diante do teu Deus. E procura uma igreja onde prega a Bíblia Sagrada. Sai fora desses costumes das gentes aí. Ah, porque lá na minha igreja é uma doutrina verdadeira, porque lá não raspa o bigode, porque lá não corta o cabelo, porque lá não usa calça. Sai fora disso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas vidas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E as religiões atam fardos pesados que nem eles podem carregar. Ó amado Jesus Cristo, que vexame, que coisa ruim, que coisa chata. Onde é que já se viu segunda vez? E não parou por aí. O homem, ele está sendo interrogado. Ele tem que repetir sem sucesso o feito de Josué por Acã. Ele não vai fazer isso. Ele era cego e agora ele vê. Como exigir de um homem tal ação para incriminá-lo, se eles, os algozes inquiridores, não creem em Deus, não são de Deus e querem determinar homem, segmento religioso, fundamentalista, o que é de Deus e o que não é de Deus. Não cabe a você dizer isso é de Deus e isso não é de Deus. Como outro dia recebi pelo Facebook a expressão de que a live não é culto a Deus. O culto é só a liturgia presencial. E aí a pessoa, eu vou questionando até que me descredenciou, cortou a amizade comigo. Louvado seja Deus. Eu estou na minha casa, na presença de Deus, em culto a Deus, pregando a palavra de Deus para uma igreja. E hoje posso usar esta expressão,
cibernética no mundo está cultuando junto comigo e ouvindo a palavra de Deus. Confira se é verdade ou se é mentira. Mas peça ao Espírito Santo que te ilumine. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Amados, é muito fácil debater. É muito fácil defender-se ou defender aquilo que cremos e condenar todos os outros que creem de forma diferente. Eu estou pregando a Cristo, que é Salvador, que é salvação, que é vida eterna, que é libertação, que opera cura e que opera milagres. E nós batistas cremos nisso. E se você constatar na igreja e perguntar aos nossos irmãos quantos Deus curou, eles estão lá, eles estão vivos. E muitos dos que já tiveram e receberam o milagre de Deus e ainda estão vivos, pode dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus transforma vidas. E tem uma denominação aí que tem os 4 pilares, né? E batiza com o Espírito Santo. Eu creio que ele entra primeiro para me convencer do pecado, do juízo e da justiça. E eu posso ser cheio do Espírito Santo, buscando a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e com todas as minhas forças. E procurar andar dignamente, retamente diante de Deus e dos homens. E como é difícil! Porque nós não temos ninguém para apagar os nossos rastros, a não ser Cristo, que apaga os nossos pecados quando nós o confessamos. E ele não se lembra mais dos nossos pecados. Mas quando nós pecamos contra o homem, ele jamais se esquece, sempre tendo o que acusar. Tem gente que me conhece da infância que ainda deve ter artes que eu pratiquei. E que falavam para a minha mãe me pressionar para que, se eu continuasse arteiro do jeito que eu era, para ela me internar na Ilha das Cobras, onde tem a Insulabem lá, a jararaca mais peçonhenta que tem no nosso Brasil. Gente da Igreja Batista! Para minha mãe me intimidar, para eu ser menos levado, menos arteiro. Pelo amor de Deus! A Bíblia diz que na multidão dos conselhos a sabedoria, mas tem uma gente dentro das igrejas que é só o sangue de Jesus Cristo, só a graça de Deus para alcançá-los, raça de víboras. E tem aí um indivíduo de São José do Rio Preto, diz que eu prego falando palavrões. Ah, sepulcro caiado. Oh, amados de Jesus Cristo. João 9,25, então ele respondeu e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Você que está aqui me assistindo, você não é ex-alcoólatra, você não é ex-bandido, você não é ex-drogado, você não é ex-prostituta, você não é ex-homossexual, você não é ex-lésbica, você é servo do Senhor Jesus Cristo, porque os seus pecados foram apagados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Você teve o seu nome escrito no livro da vida. Crente não é ex, crente é sal da terra, crente é luz do mundo, crente é nova criatura. Ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, novidade de vida, rumo diferente. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida é Jesus. Amados do Senhor Jesus Cristo, interrogado para negar, interrogado para incriminar, pressionado de toda a maneira. Estes judeus não estão querendo uma revelação da verdade real, querem a mentira, querem o engano da verdade absoluta, que é Cristo. Eles querem estar distantes. Sabem por quê? Luz e trevas. Oh, amados de Jesus Cristo, o que eles pretendem e esperam é que o que eles julgam ser verdadeiro, embora sendo mentira,
porque tem interesses políticos, de poder, de perpetuação no poder. E Jesus está ameaçando. E agora mais essa, um cego vendo, e ainda com o olho untado com guspe e areia, e lavou os olhos lá no tanque de Siloé e viu. Absurdo! Onde isso vai parar? Nós temos que parar com esse que põe em risco os nossos privilégios, que ameaçam o nosso status quo, que vai tirar da gente aquilo que a gente conquistou ao longo de 200 anos. Quantos se comportam desta maneira? Quantos que agem desta maneira? Não se importam com a vida, assim como esses políticos do nosso país não estão nem um pouco preocupados com a sua, com a minha e com a nossa vida e com a vida dos brasileiros. Eles estão preocupados com o ventre deles. São cães gulosos, assim como há muitos ministros que se dizem do evangelho, pastores, bispos e até apóstolos que nunca viram Jesus. São cães gulosos e fraudulentos. É o que a palavra de Deus diz. Oh, amados, os judeus não estão querendo uma revelação. Eles pretendem incriminá-lo. O conhecimento que os fariseus tinham acerca de um Jesus baderneiro e pecador, que transgredia a lei, que transgredia contra os bons costumes. Onde é que já se viu curar no sábado? E ainda nós vemos pessoas que se dizem cristãs, que andam com o pé em dois barcos. Ora em Cristo e ora lá na lei. Pregam mais a lei. São mais seguidores de Ellen White do que propriamente de Cristo. E transtornam casas inteiras. Ó amados de Jesus Cristo, o conhecimento que os fariseus tinham acerca de um Jesus baderneiro e pecador, que transgredia contra as leis, quebrando o sábado, e era inadmissível um pecador operar milagres. A religião, dona do céu, dona de Deus, dizem em alto e bom som: Deus, esse território é nosso, essa igreja é nossa, e aqui o Senhor não tasca. É gente nossa, é território nosso. Parece um pastor amigo meu, em uma situação em que vivíamos, ele estava comigo lá no carro e procurando a casa de alguém que nos ofereceu uma máquina de imprimir camisetas, e eu não sabia que casa era, nem sabia que jeito que era a máquina que eu ia ganhar, por ele ser de um estado da nossa federação, estado da Paraíba. Eu perguntei a ele, dirigindo no carona: pastor, qual é o endereço da rua? Rua Paraíba. E eu inocentemente perguntei para dois meninos próximos: ô querido, onde é que é a Rua Paraíba? E ali não existia Rua Paraíba nenhuma. E ele sabia o endereço que a gente ia indo. Eu era da congregação, ele da igreja. E ele quis me dizer ali: esses aqui são meus. Amados de Jesus Cristo, nós não temos ninguém. Embora tenhamos a membresia da igreja em um hall de membros, eles estão lá apontados como membresia, que congregam conosco. Mas quando eles aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles estão inscritos no livro da vida. E é esse que tem valor. Porque há muita gente inscrita no hall de membro das igrejas e das religiões. E de religiões ocultas que anda com o pé em duas canoas, nas trevas e na luz. O nome escrito no hall de membros da igreja não voga nada. Aquele homem que Jesus curou, ladrão, lá no Calvário, na hora da morte, não foi filiado a nenhuma igreja, mas recebeu do Salvador, hoje,
estarás comigo no paraíso. Você pode aceitar a Jesus Cristo agora como o único e suficiente Salvador da sua vida. E estudar a Bíblia. E examinar as Escrituras. E procurar uma igreja que esteja mais próxima da sua Bíblia. E que não defenda atos e costumes. E que não seja bairrista, como é os times de futebol. Bate no peito. Fora dessa igreja não tem salvação. Eu fico olhando para as denominações e para as religiões que debatem, se degladiam entre umas às outras. Há religiões com 100 anos aqui na nossa terra, e que se não tiver sido desta religião, está no inferno. Eu quero perguntar para todos vocês, aqui no Brasil, são centenárias. A mais antiga cristã é do 3º século, lá em Constantinopla, e que prega um outro evangelho. Cristo é em último plano, está sempre morto na porta do templo. Todo o domingo de Ramos é sepultado, todo domingo de Páscoa é ressuscitado, mas permanece naquela redoma de vidro sempre para ser colocado a mão lá naquela redoma e riscado. E ele sai aí lá no Corpus Christi, carregando aquele corpo sem vida, feito por mãos de homens, pisando por pó de serra, pó de café e flores. Ó amados de Jesus Cristo, o meu Cristo é vivo. Ele ressuscitou ao 3º dia. E eu não preciso de encenação. E a mãe dele não é corredentora. Creu nele para ser salva, assim como eu criei para ser salvo. E você pode crer para ser salvo. Quantas coisas enrustidas nos termos da religião, nos termos dos preceitos de homens, que tentam puxar as pessoas para os seus termos e aprisioná-las. Você tem a liberdade de autorregar-se. Você tem a liberdade de estudar a Bíblia, de pesquisar na Bíblia. O amado Jesus Cristo, sabe como meu pai chegou no Evangelho? Ele ouvia o rádio, e eu tenho rádio aqui na minha casa, o mesmo rádio. Uma hora eu mostro para vocês. Em uma preleção de Alziro Zarur. E ele disse: meu amigo, se você não tem Bíblia, compre uma Bíblia. E meu pai foi e comprou a Bíblia. E começou a estudar a Bíblia. E se rendeu a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da vida dele. E procurou uma igreja onde pregava a palavra. E ensinou os filhos a andarem no caminho que conduz aos céus. E que o Salvador é Jesus. E nos ensinou a estudarmos a palavra. Amados, parece que pode ser simples ser um cristão autêntico. Eu posso até dizer que é simples, mas não é fácil. Quantas coisas envolvidas, principalmente o inimigo das nossas almas, nos tentando tirar do caminho e usando seus ardis e servos para barrar aqueles que vêm até Jesus Cristo. Como estão esses fariseus aqui, tentando tirar o brilho de Cristo dos olhos daquele que teve os seus olhos abertos por Cristo. Eles querem dizer: não! Oh, amados, são questões importantes que não são debatidas. Há muitas pessoas nesta hora, em várias lives, pregando positivismo, elevando o moral das pessoas, contando piadinhas de casais, sendo aplaudido, sorriso, mas não se falando que só Jesus salva e que sem Cristo não tem salvação, não tem vida eterna. Não mencionam inferno. Sabe por quê? Não dá ibope. Vai assustar os membros da igreja.
Há muitas igrejas que os seus pastores não podem trabalhar para expulsar demônios. Eu sei as lutas que eu já passei por trabalhar nesta área de libertação. Eu sei o que eu já vivi. Eu sei o que eu já passei. Já tentaram por muitas vezes cortarem a minha cabeça. Eu sei o que eu passei. Eu sei o preço que eu paguei. Eu sei. E davam risadas. No meu concílio riam, zombavam. Mas quem me chamou foi Deus. Amados de Jesus Cristo, uma tese insana sendo levantada. Teses são levantadas dioturnamente dentro dos muros, dos termos das religiões. Mas uma verdade é anunciada para todos. Um milagre é feito à vista de todos à luz do dia. E eles querem encobrir das trevas da religião por não estarem dentro dos seus termos e dos seus conformes e tentam de todas as formas desconsiderar, tornar aquilo nulo e perseguir quem intentasse a continuar com. É assim que agem os poderosos da religião. O cego que agora vê é verdadeiro e tem uma visão pessoal que contraria a classe religiosa dominante. E aqui, em especial, os fariseus. E aqui, em especial, todos aqueles que tentam, de todas as formas, de todas as maneiras, oprimir, por não ter todos à sua mão, se bem que arrebanham em todos os acampamentos e eventos, pessoas para engrossar as suas fileiras, para que tenham poder de voto e continuem no poder. Amados de Jesus Cristo, eles querem um debate em questões técnicas, porém tolas. E aqui, lembro de novo do Mandetta, lá do Mato Grosso do Sul. Ciência, ciência. E não é cutucando não, viu? São coisas terríveis. Querem pôr uma pedra em cima, diante de um glorioso e maravilhoso milagre, favor, benefício, luz do mundo, Deus pessoal, perfeitamente bom, santo, e que com o seu amor sustenta e dirige a mim, a ti, a nós e a todos aqueles que quiserem entregarem-se a Cristo, Salvador do mundo, não religião. Religião não salva ninguém, denominação não salva ninguém, só Jesus Cristo salva. O amado de Jesus Cristo, essa obstinação da incredulidade militante, opressora judaica, recebe de um que foi atendido por Cristo, que o conhecia e sabia que ele era cego desde nascença, a dar uma exortação pública e solene nessas cojas, nessa raça de víbora, e tentaram e tornaram a dizer-lhe que te fez ele, como te abriu os olhos. No domingo, lá no templo, às 18 horas, se vida tivermos, nós estaremos vendo aí essa exortação solene. Terceiro interrogatório, insistência, tempo passando, pressão aumentando, cansaço, e ele quer que ele dê glória a Deus, para declarar que não é, que não foi, e que não tem filiação daqueles que
como pais se apresentaram também para o interrogatório, mas principalmente que Cristo era um embusteiro, era um falastrão, e era um mentiroso, e que de Deus ele não tinha nada. Eles procuravam satisfazer o pai deles, Satanás. E Jesus disse para eles lá em 8:44 de João: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Quantas religiões têm a paternidade satânica, mas querem dizer que são de Deus. Até centros de umbanda, de quimbanda e de candomblé, que usam das mesmas imagens do cristianismo católico para pôr lá nos seus oratórios todos aqueles jerepeus. E aquele que é acostumado a adorar ídolos, adorar imagem, chega lá no centro, vê as mesmas imagens com outros olhos, diz: eu estou em um lugar que é de Deus. Impera a mentira. Mas a palavra de Deus é uma palavra que liberta. A palavra de Deus é uma palavra que salva. Por quê? Porque é a verdade. E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele cego conhece a verdade. Aquele cego conhece o Deus da verdade. Os seus olhos contemplaram a verdade. E ninguém que os olhos contemplam a verdade pode ser tirado da presença, dos cuidados, do amor, da graça, da misericórdia, do favor, do perdão, da libertação e da cura. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E estes sinais seguirão os que creem no meu nome. Eu creio. E eu tenho visto Deus curar muitas vidas. E até usado esta boca, vai lá e faz o exame que você não tem nada. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Sabe por quê? Porque quem cura é Jesus. Porque quem liberta é Jesus. Porque quem salva é Jesus. E é em Jesus que eu creio. E é este Jesus que eu prego. E é esta a palavra que eu tenho nas minhas mãos. E eu não preciso de nenhum outro recurso. Embora tenha um conhecimento, ainda que raso, de hebraico e de grego. Mas isso aqui não importa. Isso não tem nada a ver. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para repreender, para redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Leia a Bíblia. Você que é católico, leia a sua Bíblia. E eu duvido que você vai continuar católico. Essa que você tem aí, edições paulinas, Barça, toda e qualquer, edições Loyola, todas as Bíblias que você tiver, leia o Evangelho de João, leia o Novo Testamento, leia Salmo, leia Provérbios, mas procure alguém que possa te ensinar na palavra, ainda que seja grosso, casca grossa, mas que fale a verdade, que não lisonjeia, que não fica te apertando e te acariciando, mas que te ama e quer que você conheça Jesus e o receba como único, suficiente Salvador, e seja salvo, e siga em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A religião falsa mata, te destrói, acaba com a sua vida presente e com a sua vida futura, porque tem um único propósito: separar você do amor de Deus. Que Deus, pois, tenha misericórdia da sua vida e que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração e que ainda hoje você possa entregar a sua vida a Jesus. E você que está me ouvindo e que é servo de Deus, se estudava a Bíblia, estude muito mais. Se amava a Deus, ame muito mais. Se lutava para ter uma vida santa, lute muito mais. Porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é, não ouve. Deus abençoe a todos. E se puderem, sintonize a Rádio 7 IBPC, cujo endereço é www.radio7ibpc.com. Deus abençoe a todos e que a graça e a misericórdia do Senhor acompanhem você por onde quer
que você andar. Deus abençoe. Até domingo, se Deus permitir.